Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Coronel Pedro Paulo, tudo bem? Eu sou o Coronel Pedro Paulo, sirvo na SpaceX. Estou na reserva e agora sou PTTC na SpaceX. Nós fazemos esse trabalho espírita com os cadetes, com os alunos e com essa turma especial desde 2013. A gente tem um carinho muito grande por essa atividade e por vocês estarem aqui. Quando eu falo nós, eu falo dos oficiais, falo dos sargentos, falo do comando da AMAN, falo do comando da PrEP e falo dos oficiais espíritas. Então, a recepção que a academia está dando, todas as atividades vão acontecer, essa festa maravilhosa, que é a formação de uma turma do 4º ano, acabou aqueles 5 anos de labuta, de trabalho, e agora partem, amanhã passam pelos portões que entraram há 4 anos atrás, e saem como oficiais, como aspirantes. E durante esses 4 anos, com aquele 1 ano de Campinas, esses garotos, hoje são homens, oficiais do Exército, eles nos orgulharam muito. Então, essas atividades referente à formação militar, puxa, a AMAN vai dar de letra, o comandante da AMAN vai fazer uma leitura maravilhosa amanhã, a festa toda. A nossa festa aqui é espiritual. A nossa festa aqui não vai ter canhão para receber autoridade, como nós fazemos com as nossas autoridades militares, que é praxe, tem que existir, e nós amamos fazer isso. Mas aqui é uma coisa mais singela, é um agradecimento do coração. Eu sei que todos estão muito felizes, estão muito alegres, realizados, têm os filhos formados. Eu acho que mais alegre ainda de serem oficiais do Exército Brasileiro, vão agora povoar esse Brasil continental, a verdade é essa. Então, amanhã todos vão chorar, eu tenho certeza, que eu vejo isso aí há mais de 35 anos, não tem uma vez que a gente não fique com o olho cheio d'água, de emoção, os pelos do braço arrepiado, não tem, a gente se emociona sempre, mas eu queria que a emoção de vocês agora fossem para agradecer a essa equipe espiritual que nos acompanhou desde 2013, que está entregando o filho de cada um de vocês, com saúde, inteiro, cabeça boa, orgulhosos, fortes, e vão espalhar tudo aquilo que aprenderam em tecnologia militar, em técnica militar, e também nas coisas da espiritualidade. Então, nós estamos aqui, esse local, não sei se os senhores sabem, é um salão de prova. Aqui a gente sofre, que eu também fui cadete, entrar aqui era a última rato regis, acabou tudo. A gente ficava aqui em forma, aqui no corredor, pegando os últimos bizus, e já colava com o zero, que o zero não traz bizu não, o zero tudo na cabeça. Agora o pessoal da retaguarda cheio de papel, né? Aí jogava tudo aí no chão. Quando entrava aqui, era você e Deus, e fazia a prova. Então esse local aqui é um local de muita energia, de nervosismo, de esperança, de alegria quando a gente conseguia tirar aquele grau que a gente precisava, e de frustração quando a prova era muito difícil e o professor perguntou justamente aquilo que a gente não estudou. Então é um lugar de vibração. E eu queria que a gente junto agora, a gente pudesse sentir o abraço dos nossos mentores, dos mentores da Cruzada de Campinas e da Cruzada de Resende, que os cadetes, os alunos trabalham juntos nessa atividade espiritual. Então eles estão formados, estão preparados, são oficiais, vão desembocar horrores pelo Exército. E eu tenho certeza que eles também estão preparados e vão desembocar horrores no lado espiritual, no lado humano, no lado do amor, da compreensão, da humildade. Então a nossa festa é aqui. Aproveitem, sejam bem-vindos. Vocês vão receber um presente, porque aqui está igual, quero ter uma loja, sei lá, um comércio aí que a pessoa fala assim, né? É o aniversário da nossa loja, mas o presente quem recebe é você. A formatura, o presente é dos cadetes do 4º ano. A partir última noite que dorme como cadete, vão amanhecer amanhã aspirantes, oficiais. Mas nós vamos dar um presente para vocês. Esse presente é o nosso André Luiz Ruiz. É o nosso amigo que desde 2013 está com essa turma. E muitas vezes, de 2013 até esse ano,
os cadetes foram para Campinas, no centro espírita dele, na Associação Bezerra de Menezes, Beneficente Bezerra de Menezes, receber o carinho, a palestra, a oportunidade de trabalhar, de servir, de ser orientado e receber os livros, sempre de graça, para aumentar a cultura espiritual e a evolução nossa. Então é um presente. O André veio de Campinas, desfez uma porção de compromisso para estar aqui conosco, para nos dar esse presente. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Inicialmente eu gostaria de reconhecer nas palavras do coronel Pedro Paulo aquilo que de verdade representa a nossa estada aqui. É indubitável que vocês mereceriam um presente melhor do que a nossa presença. Depois de vocês terem se empenhado como pais, como mães, como irmãos, como família, ao longo destes anos todos, certamente que o resultado que vão desfrutar disto amanhã, mereceria mais no dia de hoje. Porém, apesar de apresentarmos a vocês as desculpas por não termos o que vocês merecem, gostaríamos que vocês soubessem que o que nós vamos aqui procurar falar a vocês é o melhor que nós temos. É o que de mais sincero e de mais fraterno nós podemos lhes dar. Esta cerimônia, com toda a sua pompa empolgante, realmente é algo que faz o espírito marcar na sua trajetória esse instante de vida. E nós não sabemos aqui, mas podemos arriscar que tão grande quanto vai ser a alegria de quem vai entregar o espadim para depois recolher a espada, será a alegria de pais, mães e familiares, que se colocarão exatamente como aqueles que, em uma lança, aquela arma de guerra antiga, fizeram o papel menos nobre, mas mais importante, que é de servirem de haste para que a ponta chegasse aonde precisava. Por isso é algo que de verdade representa uma sensação inesquecível. Quando jovem, eu também estive sentado nas mesmas cadeiras que eles na escola preparatória de cadetes do Exército, em Campinas, aonde permaneci por 1 ano, 4 meses e 13 dias, e de onde o destino nos levou para tarefas em um outro tipo de exército, mas com a mesma alegria, com a mesma empolgação e o mesmo desejo de que o mundo fosse melhor, de que as pessoas, entendendo o significado da disciplina, entendendo a importância de uma vida em sociedade, auxiliassem esta sociedade a ser melhor. E então, através do conhecimento espiritual, nós tivemos ao longo destes anos a modesta tarefa de servirmos por amor a este objetivo que cada um de vocês certamente também está desempenhando, o de transformar o mundo, o de construir uma nova expectativa, uma nova esperança.
Porém, quando uma ocasião como esta se apresenta, em que os familiares se deslocam de suas localidades para concentrarem aqui todo este calor humano, esta alegria que harmoniza todos no mesmo clima, esta força conecta pessoas de diversos lugares em diversas regiões do Brasil a um mesmo objetivo, a mesma esperança. E então nos compete falar sobre, como havíamos dito aos que nos haviam pedido um tema, sobre a responsabilidade com o futuro. E não é apenas para quem veste algum tipo de uniforme, em alguma arma. A responsabilidade com o futuro, representado por cada um como um agente no presente, do que significa estar vivo. É verdade que a expectativa pela reunião de amanhã, toda a sua beleza, concentra as nossas preocupações. Mas a oportunidade de meditarmos sobre as coisas da alma, sobre o espírito, independentemente da crença que cada um possa ter, representa a única coisa que de verdade faz sentido em todas as nossas vidas. Nada fará sentido se nós não meditarmos sobre a nossa essência. Médicos não terão ideais para viver a medicina. Membros dos poderes públicos não terão ideais para serem decentes. Professores não terão ideais para ensinar diante do tão pouco salário que ganham. Homens de família, pais e mães, se verão muitas vezes desanimados para seguir adiante, se não encontrarem na alma os valores essenciais, para que sejam bons profissionais, bons representantes públicos, bons mestres, bons cidadãos. Mas eu não me refiro aqui a uma religião qualquer, dessas que às vezes enchem as igrejas e os templos, porque muitos destes que estão presos nos diversos presídios do nosso país, flagrados com todos os tipos de atitudes indecentes, também iam a igrejas, também sabiam orar, também haviam participado, alguns deles, de cerimônias pomposas, suntuosas e etc. Não eram pessoas incultas, e não são pessoas despreparadas, que não conseguem entender o que significa viver no mundo. São pessoas que têm inteligência, para as quais, porém, falta a noção verdadeira do espírito, aquela que nos diz na consciência o que nós viemos fazer no mundo. Quando nós perdemos essa diretriz, quando nós esquecemos qual é a nossa função na terra, nós passamos a ser apenas ratazanas que corroem o navio onde elas estão, sem se darem conta de que elas vão afundar o barco, por fazerem tantos furos e tornar tão precária a sua estrutura, que ela também vai morrer afogada. O entendimento, portanto, de uma realidade superior está acima de uniformes, está acima de cargos, está acima de qualquer noção que a nossa sociedade possa reverenciar com todos as pompas e homenagens que elas mereçam.
quando nós perdermos a noção de quem nós somos, e nos acreditarmos criaturas ungidas, como a história nos mostra, como eram os reis dos tempos antigos, nós voltaremos a mandar o povo comer brioches, voltaremos a dizer: o problema é deles, eu tenho direito, eu sou capaz, isto não é comigo. O que representa uma infração, não à pátria. Os crimes que estamos vivenciando como pessoas que assistem, representam um delito de lesa humanidade, por falta do entendimento do que é ser um ser espiritual. Por isso, o nosso carinho por vocês, como representantes desses ideais, como pais, mães, parentes e como os próprios aspirantes, é no sentido de dizer: cada um de nós nunca vai poder deixar de lado o significado deste estar na terra, deste agir no mundo para cooperar com a construção de um outro ideal, de uma outra vida. Vamos pensar um pouquinho, e as academias militares em todo o mundo, elas se dedicam a estudar as estratégias dos grandes guerreiros, como é que eles venceram seus inimigos, como é que eles superaram com a sua inteligência, a sua astúcia, as barreiras da natureza, ou as ameaças de grupos até mais poderosos do que os seus próprios exércitos, e então gastam-se meses, anos estudando estratégias, mas na prática, se formos observar o que restou do esforço militar de Alexandre da Macedônia, com todas as grandes estratégias que esse menino conseguiu vencer exércitos muito maiores do que os dele, o que realça para nós hoje não é quantos morreram nessas campanhas, nem quantos mataram, não é quantos quilômetros quadrados foram conquistados. O que hoje nós entendemos é que o esforço deste grupo foi o de levar a cultura grega para toda parte. Não havia até então nenhuma maneira de comunicação eficiente que chegasse a todos os níveis culturais daquele tempo. 300 anos depois, Jesus nasceria num burgo miserável da Palestina, onde as pessoas só se comunicavam numa língua extremamente primitiva, que poucos conheciam fora dali. Como é possível que uma mensagem que se destina a toda a humanidade para elevar o espírito de todos os seus membros pudesse nascer ali, em Belém, e espalhar-se para o mundo todo, se não houvesse uma língua que fosse capaz de levá-la para toda parte? Portanto, a preparação espiritual que precisou daquele general e dos seus generais amigos e apoiadores, de verdade foi aquela que gerou a helenização do Oriente, para que do Egito à Índia, a língua grega se tornasse conhecida. Descobrimos, graças a isso, o significado dos hieróglifos egípcios, a escrita sagrada dos egípcios que não era decifrada por ninguém, só o foi
Porque em uma pedra chamada Pedra de Roseta, o mesmo texto estava escrito em hieróglifo, em demótico e em grego. E um estudioso que conhecia estes alfabetos debruçou-se para estudar e identificou o significado. Graças à existência da língua grega, comparando os sinais dos hieróglifos com os sinais demóticos, que também era a linguagem egípcia para o povo. Demotikos, democracia, demo, povo. A linguagem do povo, diferente da língua sagrada, que era o hieróglifos. E então, ao comparar, graças ao grego, nós descobrimos que aquilo que o Senhor vem ensinar na Palestina em aramaico, sem ter escrito uma só linha, pôde ser espargido, pôde ser espalhado por todos os que conheciam o grego. E assim tornar algo muito mais amplo, como uma mensagem decorrente de um esforço de conquista. Certamente que o império de Alexandre da Macedônia durou tão pouco, esfacelou-se entre os seus generais, e estas táticas que são estudadas nas academias podem inspirar a poesia dos militares de um tempo, mas na prática o resultado é a expansão do conhecimento cristão para melhorar a terra. Chegaremos depois em Roma, organizada pelos espíritos superiores também para dar um segundo passo em substituição à Grécia, e vamos ver a ação de Júlio César, também reconhecido guerreiro, a romper com as tradições dos romanos, assim tão pouco idealistas, entre aqueles que viviam do Senado ou viviam das tricas e das jogadas. Depois de ter conquistado a Espanha, a Gália, ampliando o império, volta para impor sobre Roma uma autoridade que era temida pelos próprios senadores, que queriam prendê-lo como um ladrão. Para quê? Para que mesmo depois de assassinado pelos próprios senadores que o odiavam, a estrutura construída por ele pudesse servir de base ao seu sobrinho neto, Augusto, rapaz de 16, 17 anos, que assume o império no lugar, ou assume o governo, para transformá-lo em um império. Será sob Augusto que Jesus vai nascer. Júlio César é assassinado em 44 a.C. Augusto, seu sobrinho, assume a partir daí, e ele vive até 31 ou 32 depois de Cristo, e então impõe a todo o império um período de paz e um período de prosperidade baseado na decência dos valores morais, facilitados obviamente pela ação desse espírito sublime que estava vindo ao mundo para nos ajudar. Portanto, observamos que os guerreiros, na verdade, são ferramentas que a espiritualidade utiliza também para melhorar as estruturas do mundo, muito mais do que para
destruir para mudar as fronteiras, para invadir ou conquistar. Da mesma forma que o fazem com as pessoas que não estão em agremiações militares. Esta realidade, portanto, deve nos inspirar, sobretudo deve inspirar cada um de vocês que estará recebendo amanhã a justa promoção, a pertencer a um corpo de disciplina e de honra, que representa muito mais do que apenas cumprirem ordens, pôr o povo em forma, fiscalizar cartão de cabelo, ver se o soldado ou aquele que está sob a sua direção fez a cama direito, porque certamente muitos de vocês eventualmente tenham ficado punidos em algum fim de semana porque o cabelo estava fora de padrão ou a cama estava mal arrumada. E às vezes nós entendemos estas realidades como uma coisa que nos frustra e que a gente diz: quando eu puder mandar, eu vou deixar todo mundo torrado também. Eles vão ver só, eu vou ser um fiscal de cabelo. Você não será um tenente, não será um capitão, será um cabeleireiro de plantão, andando pelos corredores para ver se está todo mundo andando na disciplina do cartão. Não. Você deve sim estar atuando para que as pessoas entendam o significado da responsabilidade, que não precisará de ninguém para fazer qualquer vistoria. Mas mais do que isso, vocês terão que inspirar aqueles que estão vendo a sua conduta, inspirar. Da mesma forma que quando eu falei na escola, eu não sei se alguns de vocês estavam lá, quando era aluno, por minha vez, fui parado num dos corredores da escola pelo auxiliar de oficial de dia, o aluno Yasbek, do 3º ano, que me pediu o cartão de cabelo, que tinha vencido um dia antes. E ao ver o meu cartão, ele disse: o seu cartão venceu ontem. Sim, senhor. Eu me esqueci de cortar. Vá à barbearia agora, corte o seu cabelo e me traga o cartão. E eu fui, cortei o cabelo, procurei o auxiliar de oficial de dia, apresentei-lhe o cartão e nunca mais esqueci do exemplo que esse general hoje me deu para que eu aprendesse, não a ter medo dele, mas a admirar quem, podendo me punir, me alertou e me corrigiu. Isso é o espírito. Não se constrói uma nação com raiva, nem com desejo de ser superior aos outros, a não ser que seja pelo exemplo, pela conduta correta. Mesmo que você tenha a prerrogativa, mesmo que a outra parte esteja realmente em falta, a não ser quando se torne indispensável, que a punição se torne o exemplo, que ela possa ser adotada sem raiva, e nos limites do ensinamento, para garantir que aquele que errou tenha vontade de acertar, ao invés de guardar em seu coração aquela mágoa e desejar fazer pior para outros depois. Quantas vezes na vida civil
Homens e mulheres se sentem frustrados pelo afeto que não foi retribuído, ou que foi malbaratado, foi frustrado. E infelizes, ao invés de entenderem as fraquezas humanas que nascem em nós, em todos nós, e que podem eventualmente nos vitimar, da mesma forma que um dia nós podemos vitimar os outros também por uma mesma fraqueza, fazem as pessoas dizer: eu odeio aqueles que, como ele, me traíram, ou como ela me enganaram. Vou fazer todos sofrerem. Como se ao fazer os outros sofrer, nós restituíssemos a nós mesmos a paz e a alegria de viver. Compreender a responsabilidade com o futuro significa saber que cada um de vocês que está nascido no nosso país hoje não veio aqui por acaso. Menos ainda, quando por um ideal religioso ou espiritual, acredite nas forças do Espírito. Busque conhecer as leis do universo que regem todas as pessoas, para entenderem que se elas fizerem efeito em nossa vida, se é isso que nós estamos vendo e estamos abominando, se somos pessoas honradas, nos faz desejar um mundo melhor, um mundo diferente, a única forma de nós garantirmos que esse mundo seja melhor e diferente é se nós começarmos a ser diferentes. A partir do momento que eu passo a ser melhor, imediatamente o mundo é outro. O mundo é melhor. Mas quando eu espero que os governantes, os políticos, os membros das classes sociais, eles façam o mundo ser melhor, eu estou apenas hipotecando a eles o meu dever. O meu dever como filho do universo, como membro de um grupo que veio ao mundo para construir uma nova nação, segundo outro caráter. Vamos encontrar no conhecimento espírita explicações muito claras a respeito. Cada um de vocês que estiver aqui desejar, poderá tirar suas próprias conclusões, porque nós não desejamos que vocês acreditem em nós. Estamos aqui contando algo que possa instigar a curiosidade de buscar. E então, na obra básica conhecida pelo nome de A Gênese, que foi escrita por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nós temos o capítulo 18, o último capítulo. E lá nós vamos encontrar exatamente a descrição do que está acontecendo na Terra hoje. A nova geração e a velha geração, cada uma caracterizando-se por determinados qualificativos que demonstram que de verdade não conseguirão construir juntas um mundo coerente. A velha geração é essa que está se despedindo da terra, e que, como um ladrão que entra numa casa, que arromba uma moradia alheia, e está vendo que os donos vão chegar e não conseguiu nada para levar embora, começa a destruir a casa, a pôr fogo nas cortinas, a quebrar os utensílios domésticos para deixar a bagunça que puder, já que ele sabe que tem que abandonar a casa. Porque ele não deseja que aqueles que vão chegar na casa possam viver ali com o mesmo conforto de antes. Este é o processo que a Terra está vivendo hoje. A velha geração, composta desses indivíduos que estão atrelados ao materialismo, às coisas sensuais, aos crimes, às ambições desmedidas, que não tem nada de preocupação espiritual a justificar a sua conduta, entram nas igrejas, cantam os cânticos, falam os nomes santos, mas estão pouco se lixando para isto, desde que eles tenham lucro. Esta é a velha ordem que está indo embora, e é por isso que está acontecendo o que nós estamos vendo. É por esse motivo que nós estamos vendo
essa decrepitude moral, os valores materiais sendo ostentados por toda parte, sobretudo na televisão, para causar impacto nas mentes frágeis e interesseiras. Por quê? Hoje você é livre para ser quem você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Aliás, o bizarro está na moda. Quanto mais bizarro você for, mais ibope você vai dar. E então os espíritos que são desta natureza se sentem animados a porem a sua cara para fora, a agirem daquele jeito, porque de verdade eles pertencem à velha ordem, esta que está indo embora da terra, esta que está deixando o mundo para dar lugar à nova geração, que já está chegando também. Não são crianças, não. A nova geração é composta hoje de pessoas adultas, algumas inclusive já de cabelos brancos, cujo ideal está acima do interesse, cuja conduta na terra não está voltada para apenas a sua própria conquista, a sua própria felicidade, e que se lasquem os outros. Não. A nova geração é sobre a qual o novo mundo será construído, mas para isso cada um de nós é chamado a ser essa mudança, cada um, cada pessoa. Pode ser que você precise ativar a sua inteligência para ser representante de uma determinada área profissional, mostrando o seu saber, trabalhando os conceitos daquela área. Pode ser que você seja membro de uma comunidade como a dos militares e de verdade seja chamado a disciplinar aqueles que são rebeldes. Pode ser que você esteja trabalhando num mundo na área religiosa ou idealista, para que você também ajude essas pessoas a entenderem um caminho mais feliz, mais nobre. Mas você não está, se você não pertence à velha geração, não está fazendo isso para se dar bem na vida. Ainda que os outros te chamem de idiota, te chamem de imbecil. Quem já ouviu falar de Francisco Cândido Xavier, o famoso Chico Xavier? Aqui levanta a mão. Quem não levantar a mão sabendo, amanhã não pode entrar na cerimônia. Todos já ouvimos falar dele. Quando ele era muito novo, que a maioria das pessoas não conhecia, fizeram uma reportagem num jornal importante no Rio de Janeiro. E a partir daí, Clementino de Alencar, que foi o repórter que fez várias reportagens ilustradas, inclusive com fotografias, produziu-se um movimento muito grande de pessoas que foram a Pedro Leopoldo para conhecer o Chico. Poxa, estava saindo no jornal, né? 1937, 38, 40, pô, capa de jornal no Rio de Janeiro. Um belo dia está o Chico na porta de uma venda onde ele trabalhava em Pedro Leopoldo. Chovia muito naquela época, as ruas todas de terra, virava lama. Para andar, você tinha que pisar naquilo, porque ele não tinha sapato. O pouco que tinha, às vezes, não servia para andar naquele território, naquele terreno. Então, a barra da calça era um lodo só. A roupa era simples, era pobre, porque ele era um vendeiro numa venda, onde ele trabalhou, inclusive de graça, porque o seu patrão, José Felizardo Sobrinho, abriu falência, não tinha como pagá-lo. E então um belo dia ele está ali na porta da venda, encosta um carro conversível, daqueles Fords antigos, é do tempo de alguns de vocês aqui, uns Fordões que tinha, sem capota. Eu não vou pedir para levantar a mão, não precisa ficar preocupado. Aí um rapaz todo fogoso, todo bonitão, pergunta para o cara que está ali: escuta, eu estou procurando o Chico Xavier, você sabe onde é que ele fica?
perguntou para o próprio, imagina isso, que sorte do cara. Encontrou em Pedro Leopoldo que era um ovo, justamente a pessoa que ele estava procurando. Aí o Chico olhou, pois não, meu irmão, sou eu mesmo, muito prazer. O cara olhou ele assim de cima e embaixo. Tá brincando, né? Não, sou eu mesmo para servi-lo. Você é o Chico Xavier? Eu vim lá do Rio de Janeiro para te conhecer. Aí o cara falou assim para ele: pois se você não arrumou nem para você, o que eu vim fazer aqui, né? Tchau, acelerou o carro e foi embora. Quer dizer, você é o Chico famoso do jornal e está andando assim, com essa roupa velha, com esse sem sapato, com tudo sujo, pobrezinho. O que eu vim aqui fazer atrás de você? Ele estava indo lá para ver se ficava muito amigo do Chico e também ficava rico. Não é de agora que as pessoas querem arrumar um jeitinho, mas isto é a velha ordem. Nós escolheremos quem nós somos por aquilo que for importante em nossa existência, o que nós vamos fazer. E não importa em que lugar estejamos. Você pode ser uma dona de casa, você pode ser uma pessoa da sociedade comum, você pode ser uma pessoa sem trabalho, e ainda assim você pode mostrar-se como alguém que pertença à geração que deseja que os valores nobres estejam prevalecendo. Por isso, ao falar para todos vocês que são pais e mães, que são parentes, nós desejamos que estes não sejam o ideal que acabe aqui, que agora o seu filho vai para alguma dessas unidades no Brasil e você fique pegando as fotos e mandando para os seus parentes: esse é meu filho, agora ele é tenente em tal lugar, ele é capitão em tal lugar, foi promovido em tal lugar. Não, a sua missão não acabou. Seu filho começou a dele, graças ao seu apoio. Mas se você pode ser tão importante para formar uma pessoa, imagina para agora que você já está livre da encrenca. Porque agora ele vai andar pelas pernas dele, ele vai ser capaz de fazer as coisas para ele mesmo, ele vai ter que dar conta disto. Agora você está liberado para você investir esse mesmo objetivo, esse mesmo ideal, na direção que a bondade divina te inspirar. Não precisa ser numa igreja, não precisa ser numa creche, não precisa ser numa atividade de benemerência religiosa, mas não pode você agora achar que tudo que você deveria fazer já fez. Não é esta a hora. A hora agora é de continuar a fazer o que é importante, porque esta mudança não terminou. Basta a gente olhar o mundo aí fora. Enquanto nós tivermos condições de construir uma única pessoa melhor, por um único exemplo, nós ainda temos algo a fazer. Está na questão 573 do Livro dos Espíritos. Qual é a missão do homem encarnado na Terra? Perguntou Allan Kardec aos espíritos. E eles responderam. Ou seja, em primeiro lugar, Kardec afirma uma coisa que poderia ser questionada. Missão? Poderiam dizer os espíritos. Você disse, qual é a missão do homem encarnado? Não, o homem encarnado não tem nenhuma missão, não. Ele tem que sofrer, ele está aqui para ser punido. Não disseram isto. Eles disseram qual era a missão, significando que cada uma de vocês está aqui em missão. Uma missão que é muito maior do que se olhar no espelho, do que pentear o cabelo, do que mudar a cor da roupa, do que seduzir pela aparência, que é o que as pessoas da velha geração estão querendo fazer e estão fazendo. Os espíritos respondem: a missão do homem encarnado, portanto, confirmam que todos nós estamos em missão. Em primeiro lugar é instruir os homens. Essa é a primeira delas.
Instruir. Instruir quer dizer ensinar o que você é capaz, passar o seu conhecimento, na área em que você estiver, ser alguém que multiplique o saber. E não é um ato apenas de sustento pessoal, como um mestre de escola, como um instrutor da academia. Não é só essa instrução profissional, é uma instrução que faz você levar a outras pessoas o que você é capaz de fazer para elas se beneficiarem. Porque de verdade, Deus faz o milagre de tirar do nada alguma coisa. Nós não podemos fazer isso, somos criaturas, mas nós podemos fazer um milagre quase tão precioso e rico quanto o de Deus. E esse milagre é: se eu pegar este livro, que está aqui, dividi-lo no meio, porque tem alguém que quer ler o livro e não tem o bendito para comprar, eu entrego metade do livro para a pessoa, fica com a outra metade. A partir daí, ela pode saber alguma coisa pelo livro, e eu só vou ficar com metade do livro. Ou seja, eu estarei dividindo algo e a pessoa ficará com metade e eu com metade. Mas se eu pegar todo o conteúdo do livro, caso eu o soubesse, e eu ensinasse para essa pessoa tudo o que eu sei, tudo, ela saberia tudo o que eu sei, e eu não ficaria com metade do meu saber. Seriam duas pessoas sabendo tudo que aquela primeira sabia. Esse é o milagre que quem instrui pode fazer. E não é só na vida profissional, não. Vocês já ouviram aquela história, agora vai vir o Natal, né? Reunião de família. Aquela cunhada faz o melhor salpicão de toda a família. Sabe aquele negócio assim? Mas ela bandida, não dá receita para ninguém. E a outra então faz um pudim que é uma delícia, e a gente fica tentando fazer o pudim, e fazer o pudim, e fazer o pudim, e ela nunca diz qual é a receita, ela ensina sempre metade da receita, e dá sempre errado. Então o que acontece é que, no dia do enterro daquela pessoa, aqui jaz a única que sabia fazer o pudim, e toda a parentela está com raiva dela, porque ela levou o mistério para o túmulo. Entendem o que significa a missão de instruir os homens? Será que você não entende que você não pode ser bom, nem pode ser boa, porque você é a única que faz o salpicão? Se você se orgulha disso, você é tão mesquinha, porque você se recusa a ser melhor em outras coisas, só ali na cozinha, e você tem medo de concorrência. Instruir os homens é você chamar todas as mulheres da sua família e dizer: olha, o que eu sei é muito pouco, mas eu gostaria que todas vocês aprendessem a fazer isto. Eu escrevi a receita sem esconder, uma só azeitona, porque às vezes a pessoa dá a receita, mas tira lá um detalhe, né? O pozinho do fermento que ela não diz que tem que pôr, só para dar errado o negócio. Não, está tudo aqui, e vocês, se quiserem, eu faço para vocês verem como é, e vocês vão fazer, cada uma vai fazer melhor do que a outra. E então vão dizer assim, no dia do seu enterro: essa foi a pessoa mais generosa que eu encontrei, porque ela nos ensinou. E cada vez que a gente fizer o salpicão no Natal, o pudim gostoso, nós nos lembraremos dela. Nós vamos orar por ela. Nós vamos dizer: Senhor, obrigado, porque alguém teve coragem de me ensinar. Esta é a sua responsabilidade com o futuro, simbolizada numa coisa simples que é um prato de comida. A segunda maneira de você cumprir a sua missão, que está escrito no Livro dos Espíritos, na questão 573, não tem nada a ver com instruir, porque algumas pessoas dizem assim: ai, eu não sei ensinar nada, eu sou tão burro, eu não tenho nada para ensinar para as pessoas, eu sou analfabeto, eu não estudei na escola, eu não me formei na AMAN, nem no ITA, nem na AFA,
nem na faculdade A, B ou C, eu não sei nem escrever direito. Você não está liberado de cumprir a missão só porque você acha que não sabe. Porque a segunda missão de qualquer pessoa é ajudar o progresso dos outros. Se a primeira, nesta ordem, é instruir as pessoas, a segunda é ajudar o progresso delas. Então, se você se sente incapaz de ensinar, porque não é verdade que você não saiba nada, mas às vezes você tem medo, você é tímido ou é tímida e não tem coragem de fazer isto, até por humildade, você não pode abster-se de ajudar que os outros progridam. Então, como você faz isso? Olha, eu sei que você está querendo fazer faculdade, que você tem que deixar sua filha, porque você não tem ninguém para cuidar dela. Eu cuido da sua filha para você ir na escola. Quantas mães de alunos desta casa mesmo não eram as que iam para o tanque lavar as fardas dos seus filhos? Quantos pais não estavam na roça capinando para ter o dinheirinho para mandar, para que ele tivesse aqui menos dificuldade? Não sabem ler até hoje, não sabem ter requintes sociais, mas ajudaram o progresso de outros e cumpriram a missão. Este é o segundo item que os Espíritos respondem a respeito da missão de uma pessoa que está na terra. Instruir os homens é o primeiro, ajudar o seu progresso. E o terceiro tem a ver com o que vocês que estão se formando podem fazer de maneira imediata, e todos nós temos o dever também de fazer, que é melhorar as instituições. Aonde estamos vivendo existem instituições, aonde nós estamos colocados na vida, temos coisas que podem cooperar para que funcionem melhor. Eles dizem, todos nós temos o dever de melhorar as instituições por meios diretos, não é só pagar imposto, que é a maneira que a gente se desculpa, eu já paguei meu imposto, agora o problema é do governo. Não, trabalhar para melhorar as instituições de modo direto, de modo material inclusive. São as três áreas que todos nós na terra temos um dever, como missionários que somos. Cada um de vocês, alunos, aspirantes, tenentes, como cada um daqueles que já, como o nosso querido coronel Pedro Paulo, passaram a vida fazendo estas coisas e agora estão continuando a fazer sem a farda que ele tanto ama, que eu acho que é um momento de renúncia sublime, quando você se descobre que no dia seguinte não pode mais vestir a roupa que você se sentia honrado de usar, mas que você não deixou de ser quem você era, não deixou de desejar que os alunos tenham o ímpeto que você continua a ter, de fazer deles pessoas nobres, muito mais do que guerreiros. Para matar qualquer um basta ter pontaria, mas para educar, para exemplificar, é preciso ter coragem e renúncia, é preciso amar o que se faz, e para isso você não precisa de uma farda. Cumprir a missão significa dar sentido à sua vida. Você não veio à terra para se ver no espelho, você não veio ao mundo para ficar bonito, ainda que a velha ordem deseje que você gaste seu tempo se enfeitando, ainda que a velha ordem do mundo deseje que você esqueça a sua missão, você não vai poder esquecê-la nunca, porque ela te será cobrada, dia por dia, hora por hora. E quando nós chegarmos no fim de nosso tempo, não adiantará a gente na UTI rezar para pedir mais tempo, não adiantará a gente pedir, espera Senhor que foram buscar o fulano que eu não pedi desculpa para ele, me dá tempo que eu possa encontrá-lo antes da morte. Não adianta pedir desculpa na boca do caixão. O perdão verdadeiro
ele é vivido em atitudes. É a mão estendida, é você procurar pela pessoa, é você dizer: eu errei com você, me perdoe, mesmo que você se sinta com razão. Do que vai valer morrer de mal com o pai, com a mãe, com o irmão, por uma discussão, por um problema de política, por um problema de futebol, por uma besteira qualquer. Quando de verdade o bloqueio final das forças mostra a nossa brevidade, nós perguntaremos: por quê? Porque eu deixei passar a chance de ir abraçar aquela pessoa? Porque eu me esqueci que eu não era eterno ao lado dela? Porque eu briguei por tantas bobagens? Por que a minha esposa me pedia tanto para eu não sujar todo o banheiro quando tomava banho, e eu não dei nenhuma atenção? Porque eu nunca aprendi a levantar a tampa do vaso sanitário para urinar? Porque eu me esqueci que depois ela ia se sentar também? Porque eu tenho que me lembrar disso agora, que eu não terei mais a minha esposa para me cobrar isto? Quanto me custaria ter feito isto? Como a gente não iria brigar, como a gente ia poder ser feliz juntos? E assim, nós estaremos vivendo nobremente, como agentes da bondade na terra, como soldados valorosos do amor de Deus, não como quem tem uma religião que de vez em quando vai comungar, vai rezar, vai oferecer o dízimo para continuar a roubar seu semelhante na rua, ou para renegar o que a palavra divina nos inspira. Por que é que Jesus pede que a gente perdoe 70 vezes, 7 vezes? E eu não aceito estender a mão para o meu cunhado. Vou ter que desejar um Feliz Natal para um monte de gente que eu não gosto na minha família. Onde está esse perdão? É uma fantasia? É um carnaval em pleno Natal, em que as pessoas se travestem de coisas que querem ser, mas nunca dão um passo para fazerem? Vocês não podem ser oficiais com atitudes de soldados que não se qualificaram, que podem ser justificados pela ignorância de terem vindo da tropa inculta muitas vezes. Vocês hão de ser representantes de uma nação que o Senhor colocou na terra para ser o coração do mundo, para ser a força do bem, não para mandarem, não para serem obedecidos apenas, para viverem valores que estão muito além da vossa espada, muito além do vosso uniforme. Comandarão, sim, batalhões, companhias, comandarão unidades, comandarão divisões, comandarão exércitos. Mas antes de tudo precisam comandar-se. Porque enquanto nós não nos comandamos, nós não entendemos o que significa mandar nos outros. E nós seremos apenas despóticos, ordenadores. Nossa vida vai ter o rumo que a gente der para ela. E como o Senhor usou os generais do passado para trazerem as mensagens e espalhá-las para todos, vocês são estes soldados hoje. Sejam os de uniforme, sejam os de roupa civil, que são uniformes também, uniformes do bem. Lembrem-se, moças, vocês não são bonecas, não devem se tratar como tal, não devem ser um pedaço de carne para seduzir os homens frágeis. Lembrem-se, homens,
Vocês não são machos para engravidar as mulheres. Vocês não são homens que vão ganhar dinheiro, custe o que custar. Se vocês forem só isto, homens e mulheres apenas são bichos. E às vezes menos do que os animais. Porque na minha casa eu tenho 12 canarinhos. 12. Vários deles estão neste período chocando seus ovos. E todos os dias eu vejo, porque eu que ponho comida para eles, a moça, a canarinha sentada nos ovos esperando chocá-los, que leva 12 a 14 dias, e o seu companheiro comendo e indo colocar comida na boca dela, em cima dos ovinhos, para ela não sair dali. Responsabilidade com o futuro que as aves têm, porque sabem que ali estão os que vão sucedê-los. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, que coisa linda que em uma academia militar, da mais importante do nosso país, antes da cerimônia dos homens, nós possamos falar de Deus, nós possamos falar do que nos trouxe aqui, daquele que soprou para que a gente existisse, daquele que nos mantém a vida pela respiração, daquele que fez o nosso coração bater 100.000 vezes em um único dia, sem você precisar pagar nada para isto. Onde está a bondade dos homens que faz isso para a gente? Quem foi que te emprestou 100.000 reais para você nunca mais devolver? Quem que te deu 100.000 chances e te perdoou 100.000 vezes, sem nunca te jogar na cara? E quantas vezes nós mesmos não destruímos o nosso coração, com todos os excessos, por falta de entendimento do que significa viver, por achar que viver é comer, é dormir, é procriar, esquecidos que viver é cumprir uma missão, que começa onde estamos, mas vai chegar aonde nós nunca vamos imaginar. Nunca Alexandre da Macedônia tinha sonhado que um dia, o que ele fez, mesmo tendo matado tanta gente, seria usado para levar a mensagem do cristianismo para toda a terra. Nem que outros guerreiros, que com base em sua mesquinhez, até em sua coragem arrogante, escavaram estradas, arrebentaram montanhas na unha, desenvolveram as tecnologias e deixaram como herança, como é o caso de Napoleão, um código civil que igualava todos os cidadãos, para que não houvesse mais discrepâncias sociais. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, como será lindo quando os planos do Senhor estiverem implantados com a sua ajuda, e assim a terra não apresentar tantas dores, as dores irem diminuindo, para que as alegrias possam ir crescendo. Quando vocês já não estiverem mais na terra, quando seus nomes forem placas em academias militares, como hoje nós temos as placas daqueles generais que fazem uma lembrança de quem foram, estampadas nos nomes, que às vezes os alunos nem sabem o que eles fizeram. Quem sabe o mundo já terá melhorado muito, porque vocês existiram e cumpriram essa missão. Mas a vocês que vieram com eles e que o sustentaram, vocês são a prova de que é possível. É possível que vocês produzam frutos doces e que possam envolver a terra na esperança de um mundo melhor.
Nós vamos fechar os olhos para agradecer a bondade de Deus que nos fez estar aqui hoje. Agradecer por cada pai, cada mãe. Agradecer por cada sacrifício que foi feito, que os seus filhos sequer imaginam. Eles receberão o uniforme e a espada que honrarão, sem saberem quantos sonhos os seus pais não realizaram para que eles pudessem chegar onde chegaram. E os pais nunca vão contar como deixaram de viajar, como deixaram de construir, como deixaram de ser felizes nos sonhos. Ah, Senhor, que coisa linda quando a renúncia sem interesse produz a vida em outras vidas. Que maravilha, Senhor, encontrarmos aqui o resultado deste amor, que como você também não se recusou a nascer da manjedoura para trazer esperança, para gerar vida por onde você passava. Ninguém sabe o nome daqueles que você levantou do leito, daqueles cuja saúde você devolveu. Ninguém sabe, Senhor, aonde foram parar os homens que eram cegos e que passaram a enxergar. Ninguém sabe quem foram aqueles anônimos que comeram o pão que você multiplicou. Mas todo mundo sabe quem foi você. Todo mundo sabe a bondade que você multiplicou, a esperança que você espalhou, sem ter uma pedra para depositar a cabeça. Obrigado, Senhor, por esta casa, onde os saberes preparam os homens e as mulheres, onde o conhecimento dos mais antigos não é desprezado como se eles não prestassem, mas ao contrário, é o produto precioso, é o ouro mais puro, que vem fecundar aqueles que estão crescendo agora. Parabéns a todos vocês, pais e mães, e sobretudo, parabéns a você, cada um de vocês, oficiais, que haverão de devolver à nossa nação a noção do bem. Muito obrigado por esta honra de estar aqui. Muita paz.